Paz do Criador a todos que vão ver este vídeo, graça e paz a todos os irmãos. Bom, vamos vir aqui para mais um estudo, uma reflexão, né, neste canal. Bom, venho trazer aqui um texto que muitos têm dúvidas, né? Muitos ainda, que é muito mal interpretado, inclusive, e muito mal compreendido, que está em 2 Coríntios 7,10, né, que fala da tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo o Criador, que leva ao arrependimento. Bom, para quem não sabe, se você se sente infeliz, você está triste, que você está profundamente amargurado, na verdade você está feliz. Parece até contraditório, né? Porque são sentimentos antagônicos, né? Felicidade, tristeza, infelicidade. Claro que se você vê isso pelos olhos carnais e não pelos olhos espirituais, você vai achar isso loucura, né? Como assim? Você está inventando coisa da cabeça? Não, pera lá. Vamos ler aqui o texto. Paulo aqui está escrevendo aqui por escrito, né, à igreja de Corinto. Aqui tem todo um contexto, né, que Paulo exorta a igreja de Corinto, conforta a se manterem, né, fiéis ao Criador e ao Messias, e que ele está confortado e transbordante de júbilo em toda a tribulação. Bom, aqui ele fala da chegada de Tito, e aqui chegamos nesse versículo que é o foco do nosso estudo bíblico, que diz: porque a tristeza segundo o Criador, Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, ou seja, condenação. Mas a tristeza do mundo produz morte, tanto física quanto a morte espiritual. Ou seja, a pessoa se sente satisfeita, feliz, alegre com o seu pecado, por praticar obra iníqua e pagã, e ela não se sente indiferente, mas está satisfeita e alegre com isso, é porque ela nunca foi salva, nunca foi regenerada e convertida. E a tristeza segundo Deus, segundo o Criador, Yahweh, que é o nome, é o tetragrama do Eterno, eu sou o que sou, Yud-He-Vav-He. A tristeza segundo o Criador produz arrependimento para a salvação, para a vida eterna. Mateus 5, no verso 4, o Messias, Yahushua HaMashiach, o Cordeiro, como muitos aí conhecem, como Jesus Cristo, no Sermão das Montanhas, das Bem-aventuranças, que é um dos sermões mais marcantes, né, em toda a Escritura, o Messias vai descrever uma das características do salvo, do eleito, que é: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ou seja,
o bem-aventurado significa felizes são aqueles que, ou seja, denota bênçãos, felicidade, paz, mas a verdadeira paz, a Shalom, que é paz espiritual, que só vem do Cordeiro, do Filho do Homem, Yahushua HaMashiach, ou Jesus Cristo, como para os mais íntimos aí, né? Cativos. Esta tristeza, esses bem-aventurados os que choram, são todos aqueles que, uma vez que fomos salvos pelo Criador, justificados pelo sangue remidor do Cordeiro, do Messias, o Yahushua, e nos tornamos nova criatura, porque todo aquele que está, e assim aquele que está em Cristo, no Messias, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo, todas as coisas se fizeram novas. Ou seja, nos ressurgimos das cinzas do pecado, da iniquidade. E os pecados que nós antes praticávamos outrora, ele continua depois da conversão, da regeneração. Mesmo com a igreja ainda pecando, errando. Mas aí, onde está a diferença? Mesmo ela continuando mesmo com os pecados que antes ela praticava, porque éramos filhos da ira, como também os demais, como está em Efésios 2:1, andando segundo a natureza, os pecados, nossos pensamentos e vontades carnais no mundo e a soberba da vida, esses pecados continuam diariamente tentando o salvo, o crente regenerado no Messias. Ele continua a ser tentado por esses mesmos pecados diariamente. A diferença é que ele se lamenta por esses pecados, se sente infeliz, se sente amargurado e até em lágrimas por ser, e lamenta também por sua situação miserável de pecador, imundo, que todos nós somos. E com isso ele vai buscar o Criador e se lamentar porque todos nós somos merecedores da condenação. Não merecemos, por isso que veio a promessa, a vida eterna, que lá em Apocalipse 22, versículo 4, está escrito: e o Criador nos enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem lamento, nem choro, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, o Criador fará novas todas as coisas, porque a felicidade verdadeira, meu irmão, não está nesta vida terrena, onde tudo é passageiro, efêmero, e todas as coisas do mundo, meu irmão, que são os prazeres, os desejos, concupiscências, soberba da vida, tudo passa. Mas a verdadeira felicidade está na glória, na eternidade, onde todos nós receberemos corpos incorruptíveis, transformados, impecáveis. Não havia possibilidade nenhuma de pecarmos. E melhor ainda, estaremos vivendo na presença do Altíssimo Pai e de seu amado Filho, em total obediência e retidão para sempre.
Então, meus irmãos, esse foi o estudo de hoje. Espero que você tenha, que o Pai toque no coração de cada um que receber essa mensagem, para que entenda e se arrependa. E se você se sente conformado com a iniquidade, com o pecado, se você ainda não, se você ainda não, o indiferente com as obras iníquas, se você ainda está nesse mundo, meu irmão, duvide da salvação. Reveja seus conceitos como cristão. E se arrependa e creia genuinamente no Evangelho do Reino, da graça, do Criador. Então, esse foi o vídeo, esse foi o estudo, a reflexão. Que deixe o like, deixe o joinha, compartilhe para o máximo de pessoas possível, para que alcance o maior número de pessoas, para quem tem sede e quer aprender mais da palavra. E deixarei aqui alguns links do primeiro comentário fixado para siga no meu Telegram, onde posto lá, publico conteúdos gratuitos que não vêm aqui para o YouTube. Sigam lá, são conteúdos bem interessantes, né? E de graça. E também link para o meu Honeygain, que é renda passiva automática em dólar, e onde você recebe ganhos em dólar diários que caem na sua conta. Basta você entrar, logar sua conta, seu e-mail e senha e começar a divulgar seu link para você ganhar mais, porque é uma ferramenta, renda passiva, que trabalha com comissões diárias, tá? E também siga nas minhas redes sociais, no Instagram, TikTok, enfim. Bom, é isso. Estou ficando por aqui. Que o Criador os abençoe.